O Papa Francisco, que morreu aos 88 anos nesta segunda-feira, 21, ficou conhecido por ter uma postura progressista no comando da Igreja Católica e prezar por diálogos e paz em um período em que novas guerras tomaram forma. Relembre algumas das principais frases do Papa Francisco durante o período em que comandou a Igreja. 1. Isto não é comunismo, é puro evangelho. Uma homilia marcante do Papa Francisco aconteceu já no fim de seu papado, em setembro de 2024, quando o pontífice falou sobre pobreza e comunismo. Francisco contou que uma pessoa se queixou com ele porque o Papa falava muito dos pobres e pouco da classe média. O pontífice pediu desculpas por isso, mas garantiu que, quando o Papa fala, está falando para todos, pois a Igreja é para todos. Mas não pode subtrair-se a centralidade dos pobres no Evangelho. E isto não é comunismo, é puro Evangelho. Não é o Papa, mas Jesus, que os coloca no centro, nesse lugar. É uma questão da nossa fé e não pode ser negociada. Se não aceitardes isto, não sois cristãos. O Papa também disse que todos dependem dos pobres, até os ricos, e criticou a especulação dos mercados financeiros. Enquanto não se resolverem radicalmente os problemas dos pobres, renunciando à autonomia absoluta dos mercados e da especulação financeira, e atacando as causas estruturais da iniquidade, não se resolverão os problemas do mundo e, em última análise, problema algum. A iniquidade é a raiz dos males sociais. 2. Partilha da propriedade não é comunismo, isto é cristianismo puro. Em seu livro autobiográfico Vida, A Minha História na História, o Papa Francisco também fala sobre questões econômicas e o comunismo e defende que falar dos pobres não significa automaticamente ser comunista. Segundo Francisco, os pobres são a bandeira do Evangelho e estão no coração de Jesus. O Papa também afirmou, no livro, que nas comunidades cristãs se partilhava a propriedade. Isto não é comunismo, isto é cristianismo puro. 3. O Papa é argentino e Deus é brasileiro. Logo no início de seu papado, Francisco viajou ao Brasil, em julho de 2013, para participar da Jornada Mundial da Juventude. Em uma entrevista, na época, o Papa brincou sobre a rivalidade entre Brasil e Argentina e garantiu que esse problema já havia sido totalmente superado. Por que negociamos bem? O Papa é argentino e Deus é brasileiro, disse. 4. Com Deus a vida nunca morre. Em 27 de março de 2020, no início da pandemia de Covid-19, Francisco fez uma de suas homilias mais populares durante seus 12 anos de papado, em uma cerimônia que realizou sozinho na imensa e vazia Praça São Pedro. Ele relembrou uma passagem bastante conhecida da Bíblia, em que os discípulos de Jesus se assustam com uma tempestade no mar enquanto o líder dormia. Antes de acalmar a tempestade, Jesus questiona: por que temeis, homens de pouca fé? A fé começa quando nos damos conta de que precisamos de salvação. Não somos autossuficientes, sozinhos, afundamos, precisamos do Senhor, como os antigos navegadores precisavam das estrelas, disse Francisco. Como os discípulos, experimentaremos que com ele a bordo não haverá naufrágio. Porque esta é a força de Deus, transformar em bem tudo o que nos acontece, mesmo as coisas mais. Ele traz serenidade às nossas tempestades, porque com Deus a vida nunca morre, afirmou o Papa em seu sermão. 5. Não queria ser Papa. Logo no início de seu papado, Francisco disse que não queria ser Papa, brincando sobre as dificuldades de assumir o cargo mais alto dentro da Igreja Católica. Perguntado sobre suas aspirações para assumir o trono de Pedro, o pontífice disse que uma pessoa que quer ser Papa não gosta realmente de si mesma. 6. Se uma pessoa é gay, busca o Senhor e tem boa vontade, quem sou eu para julgá-la? Também na viagem que fez para o Brasil em 2013, o Papa disse uma das frases que mais repercutiu durante todo o seu papado. Se uma pessoa é gay, busca o Senhor e tem boa vontade, quem sou eu para julgá-la? O Catecismo da Igreja Católica explica e diz que tais pessoas não devem ser marginalizadas e devem ser integradas à sociedade, afirmou. 7. A Igreja deve pedir perdão aos gays, mulheres e pobres. Em junho de 2016, o Papa Francisco afirmou, em uma conversa com jornalistas durante um voo, que os cristãos e a Igreja Católica deveriam se desculpar com grupos que foram tratados de uma forma negativa no passado. Acho que a Igreja não deve apenas pedir desculpas a uma pessoa gay a quem ofendeu,
mas também deve pedir desculpas aos pobres, bem como às mulheres que foram exploradas, às crianças que foram exploradas por trabalho forçado. Deve pedir desculpas por ter abençoado tantas armas. 8. Coroinha de Putin. Em maio de 2022, pouco depois do início da guerra entre Rússia e Ucrânia, uma frase de Francisco incomodou a Igreja Ortodoxa Russa. Na ocasião, o Papa disse ao jornal italiano Corriere della Sera que o líder da Igreja Russa, o patriarca Kirill, não pode se tornar o coroinha de Putin. Isso porque Kirill é um forte aliado do presidente russo, Vladimir Putin, e apoiou a invasão da Rússia à Ucrânia. O patriarca, também, já benzeu armas e mísseis russos. Após a fala de Francisco, Kirill repreendeu o Papa e disse que o pontífice usou o tom errado para falar sobre ele. 9. É mais perigosa do que um câncer a doença do desinteresse nos jovens. Em um sermão sobre a importância dos cristãos estarem atentos à realidade da sociedade, o Papa disse que a doença do desinteresse, para os jovens, pode ser mais perigosa do que um câncer. O cristão se interessa pela realidade social e dá sua própria contribuição. O nosso slogan não é "Estou me lixando". Não. Mas me interessa. Estejam atentos, disse. 10 mulheres trans são filhas de Deus. Em agosto de 2023, Francisco rebateu críticas de membros da Igreja Católica por receber pessoas transexuais em audiências no Vaticano e disse que as mulheres trans são filhas de Deus. Não me preocupo que me critiquem por eu receber transexuais na audiência geral das quartas-feiras transexuais. A primeira vez que vieram e me viram, saíram chorando, dizendo que eu tinha dado uma mão, um beijo. Como se eu tivesse feito algo excepcional. Mas elas são filhas de Deus. Ele ainda te ama do jeito que você é e Jesus nos ensina a não estabelecer limites, disse o Papa. 11. Nunca os povos originários amazônicos estiveram tão ameaçados. O Papa Francisco se encontrou com mais de 3.000 pessoas em Puerto Maldonado, região da Amazônia do Peru, em janeiro de 2018, para falar sobre o sofrimento dos povos e do território da Amazônia. Na ocasião, o Papa disse que, provavelmente, nunca os povos originários estiveram tão ameaçados nos seus territórios como estão agora. 12. Peço-lhes, como irmão, que permaneçam na paz. Em abril de 2019, durante um encontro com líderes do Sudão do Sul que viviam em guerra pelo controle do país, o Papa Francisco fez um gesto sem precedentes e um dos mais marcantes do Vaticano: ajoelhou-se e beijou os pés dos líderes, pedindo por humildade e paz. A vocês três que assinaram o acordo de paz, peço-lhes, como irmão, que permaneçam na paz. Peco-lhes com o coração. Vamos seguir em frente. Haverá muitos problemas, mas não tenham medo, vão em frente, resolvam os problemas. Vocês iniciaram um processo, que termine bem, disse o Papa. Haverá lutas entre vocês dois, sim. Que elas ocorram dentro do escritório, diante do povo, as mãos unidas. Assim, de simples cidadãos, vocês se tornarão pais da nação. Permitam-me pedir isso com o coração, com os meus sentimentos mais profundos. 13 católicos não precisam se reproduzir como coelhos. O Papa defendeu a paternidade responsável em janeiro de 2025, após a história de uma mulher que teve 7 filhos por cesariana e estava grávida do 8º ganhar repercussão. Francisco disse que algumas pessoas acreditam, e me desculpem a palavra, que para sermos bons católicos precisamos ser como coelhos. Não. Paternidade responsável. 14. É uma questão de transformar a economia que mata em uma economia de vida. Em uma mensagem em evento com a instituição A Economia de Francisco, que é inspirada pelos ideais do Santo São Francisco de Assis e busca promover uma economia mais sustentável e responsável social e ambientalmente, o Papa Francisco defendeu os valores econômicos do grupo. Hoje, uma nova economia inspirada por Francisco de Assis pode e deve se tornar uma economia de amizade com a terra e uma economia da paz. É uma questão de transformar a economia que mata em uma economia de vida, em todos os aspectos, disse o pontífice. 15. O dinheiro deve servir, não governar. Em outro evento voltado para as finanças, o Diálogos por uma Finança Integralmente Sustentável, o Papa Francisco disse que o dinheiro deve servir, não governar, referindo-se aos países que são governados por interesses financeiros, e não sociais.
Uma reforma financeira que não ignore a ética exigiria uma vigorosa mudança de atitude por parte dos líderes políticos, afirmou. 16 Dói ver um padre ou uma freira com um carro de último modelo. A escolha de Francisco como seu nome de Papa não foi por acaso. A ideia era homenagear o santo São Francisco de Assis, que é conhecido por ter vivido um voto de completa pobreza. Em uma coletiva de imprensa em julho de 2013, pouco depois de assumir o comando da Igreja Católica, Francisco disse que dói ver um padre ou uma freira com um carro de último modelo e defendeu que eles precisam cumprir seu voto de pobreza. Francisco era um homem pobre. Como eu gostaria que a Igreja fosse pobre, e para os pobres. A morte do Papa Francisco. Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, morreu aos 88 anos às 2h35 pelo horário de Brasília, 7h35 pelo horário local, desta segunda. As informações foram confirmadas pelo Vaticano. O pontífice ocupou o cargo máximo da Igreja Católica por 12 anos. O bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino, diz comunicado oficial. Nascido em 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires, na Argentina, Francisco foi o primeiro Papa latino-americano da história. Ele também foi o primeiro pontífice da Era Moderna a assumir o papado após a renúncia do seu antecessor e, ainda, o primeiro jesuíta no posto. À frente da Igreja Católica por quase 12 anos, Francisco foi o Papa número 266. Em 13 de março de 2013, durante o segundo dia do conclave para eleger o substituto de Bento XVI, Bergoglio foi escolhido como novo líder, inclusive contra a sua própria vontade, segundo ele mesmo admitiu. Relembre a carreira do Papa mais abaixo.